Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Desde que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, você observa o texto, querido, e percebe aí a palavra pois ou portanto, eu não sei na tua Bíblia como é que está, dependendo da tradução, tá bom? Bem no início do versículo 7, querido. Essa palavra, irmãos, ela diz claramente que Tiago está aqui concluindo o tema a respeito das riquezas mal adquiridas. Nós falamos aqui antes da celebração de célula, tá bom? Ele falou ali de homens perversos e cruéis que por causa da ganância e do amor ao dinheiro, querido, essas pessoas exploravam e às vezes até a morte aos empregados que eles tinham, entendeu? Não era bem uma escravidão, né? Mas as pessoas eram exploradas e muitas vezes levadas à morte por causa da ganância e por causa do apego exagerado ao dinheiro que aquelas pessoas tinham. Então ele tá concluindo aquela mensagem, tá? Ele está concluindo a mensagem. Ali, querido, Tiago disse, né, que toda aquela maldade cometida, ela teria seu julgamento no dia do juízo de Deus, né? Quando ele diz isso, ele não está falando, querido, que Deus não vai exercer nenhum juízo, né, nesse mundo sobre aquelas pessoas. E prova disso, irmãos, é um fato ocorrido no ano 70 da história cristã, né? Quando o Império Romano entra em Israel, em Jerusalém, e aniquila praticamente a cidade, dizimando quase toda a população, e aqueles que não foram dizimados, eles são dispersos pelas nações da terra, entendeu? Aconteceu no ano 70, e se eu não me engano, querido, o povo voltou para a sua terra e teve a sua terra reconhecida como nação há alguns anos atrás, em 1960 e alguma coisa, quando novamente Israel, você lembra a data? Foi reconhecido como nação outra vez, entendeu? Isso tudo como castigo de Deus, querido, tá? Bom, a situação que esses irmãos viveram, querido, ali, né, que eles estavam passando, na verdade, o sofrimento imposto por esses senhores cruéis, né, ela requer algum tipo de consolo, né, e orientação. É mais ou menos assim, irmãos, olha, como é que a gente pode viver, querido, em meio a tanto sofrimento e injustiça, né? Onde encontrar a motivação para se manter firme em meio ao sofrimento e à injustiça? São perguntas que Tiago vai tratar aqui agora, vai dar a esses irmãos o consolo e a orientação que eles precisam, né? Mas eu vou elaborar uma pergunta e vou respondê-la para tornar isso um pouco mais didático, né? Qual deve ser o proceder de um cristão em meio às lutas, provações e sofrimento, querido? Como é que ele deve proceder? Como é que ele deve agir quando ele estiver passando por crises assim? Tá? É bom que você tenha em mente, eu vou usar o que Tiago escreveu para esses irmãos como orientação para nós, sabendo que a situação deles não é a mesma que nós passamos hoje, tá? Que fique bem claro. Mas o princípio extraído aqui, querido, vai nos ajudar, tá bom? É isso que vale realmente para nós. É o princípio que vai ser estabelecido, que pode ser usado na nossa vida para nos dar alguma direção quando nós estivermos passando por algum tempo difícil, algum tempo de crise da nossa vida, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Olha, se você puder deixar o texto aberto, querido, deixa o texto aberto, tá? Aí no capítulo 5, versículo 7 em diante, porque nós teremos aqui algumas respostas do Senhor para esse questionamento. A questão é, qual deve ser o proceder de um cristão em meio às lutas,
provações e sofrimentos da vida, tá? E a primeira resposta aqui que Tiago dá àqueles irmãos, querido, é simples, mas extremamente difícil, tá? Sejam pacientes. Quando você estiver em meio a lutas, em meio às provações e ao sofrimento, ele diz, sejam pacientes. E aqui eu vou usar aqui, o Novo Testamento interlinear, analítico, grego-português, né, que é o texto transliterário. Eu tenho o texto grego, aí eu tenho a transliteração e depois eu tenho a tradução. Aí, nesse texto, querido, fica bem claro para nós, olha, ele diz assim, olha, em face disso, sejam pacientes, irmãos. Em face disso o quê, irmãos? Em face do que aconteceu com vocês, em face do que vocês estão vivendo debaixo desse senhorio perverso que vocês estão vivendo, sejam pacientes, irmãos. E se você observar, querido, aqui ele volta a chamar aqueles irmãos de irmãos. Quando ele trata dos ricos, ele não chama esses ricos de irmãos apenas de ricos, entendeu? Bom, sejam pacientes. E aqui, querido, não há nenhuma dúvida que a paciência aqui é o tema central dessa sessão, né? Nós temos aqui versículos 7, 8, 9, 10, 11, 5 versículos. Em 5 versículos, nós temos 5 vezes a palavra paciência, ou paciente, entendeu? 5 vezes. Aparece no versículo 7, aparece no versículo 8, aparece no versículo 10 e também no versículo 11. Então, aparece demais essa palavra. É o tema que domina essa sessão, é a ideia de ser paciente. É bem verdade, irmãos, para quem gosta um pouco de curiosidade como eu gosto, que a palavra que Tiago usa para paciência no versículo 11, quando ele fala da paciência de Jó, ela não é a mesma palavra grega para as outras 4 citações. Nas primeiras citações, do versículo 7, do 9 e 10, a palavra é macrotomia, ou alguma derivação dessa palavra, tá bom? As 4 primeiras são essa palavra. A palavra no versículo 11 é a palavra rupone, ou rupone. Eu nunca sei ler direito essas expressões gregas, tá bom? E existe uma diferença entre as palavras. Por que ele mudou, na verdade? Por que ele não usou sempre a mesma palavra, macrotomia, entendeu? Para descrever a paciência. Ele usa essa palavra... Sai, bicho. O som está muito alto? O som daqui? Ou fundo musical? Então tá. Deixa eu baixar ele aqui. Oi, irmãos, é porque eu gosto... Gente, isso ajuda a concentrar. E como minha memória está assim um pouco... sem vergonha, entendeu? Eu estou tentando aqui me concentrar, na verdade, porque deu um branco ali agora há pouco e eu fiquei receoso, querido. Então vamos lá, irmãos, olha só. Nas 4 primeiras citações, a palavra é macrotomia, ou alguma derivação dessa palavra. Na última citação, no versículo 11, quando ele está falando da paciência de Jó, a palavra já não é mais essa, a palavra é ruponê, tá bom? E há alguma diferença? Deixa eu tratar com vocês, queridos. Eu creio que isso aqui pode ser útil para a gente, mas é mais a título de curiosidade mesmo, tá bom? De como o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele constrói o seu texto, tá bom? Então, olha só, a palavra macrotomia, querido, ela significa perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Você percebe aqui, querido, que esse conceito aqui de macrotomia está ligado ao nosso semelhante, entendeu? Olha o segundo conceito. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias dos outros. E aí, uma derivação desse conceito é ser moderado e tardio em vingar-se. Então você percebe que na descrição que ele faz aqui da palavra macrotomia, o significado dessa palavra no grego, tem a ver com a paciência relacionada ao nosso semelhante, ao nosso próximo, tá bom? Agora a palavra ruponê, olha só, ela significa estabilidade, constância e tolerância. E aí tem uma descrição melhor. No grego, essa palavra ruponê, né? No grego, é a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Você percebe, querido, aqui nesse conceito,
que a intenção não é conectar isso aqui a pessoas. Quando você pensa em Jó, por exemplo, ele experimentou provações de sofrimento, sim, mas o sofrimento dele não estava relacionado com pessoas. Você percebe? Há uma ação espiritual que o envolve, entendeu? E ele se mantém a sua fé a despeito de toda a provação, de todo o sofrimento que foi causado nele. Então, e é nisso que eu vou falar agora, né? Em essência, não há muitas diferenças, querido, mas a aplicação que ele faz é realmente interessante. Ele usa a macrotomia para falar em suportar pacientemente os sofrimentos causados por pessoas, né? Como é o caso do nosso texto aqui. Ele está falando de paciência em suportar a atitude daqueles senhores perversos, e também ele cita aqui como exemplo de paciência os profetas, que sofreram perseguições e sofrimento causados pelo povo, entendeu? E quando ele fala de paciência, ruponê, ele cita Jó e o sofrimento de Jó. Mas nesse caso, querido, o sofrimento de Jó já não é causado pelas pessoas, tá? Eu acho que essa é a diferença, irmãos, essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Quando ele se refere, pelo menos nesse texto, não estou dizendo que todo uso na palavra de Deus, mas Tiago, por alguma razão, ele optou em usar uma palavra grega para paciência, com referência à paciência no que diz respeito às pessoas, e uma outra palavra para paciência em relação ao sofrimento não causado pelas pessoas, tá? Isso é muito interessante. Agora, me permita citar Berkeley aqui, irmãos, numa citação que eu acho ela muito interessante, mas muito mesmo. Ele diz assim, olha, geralmente falamos da paciência de Jó, né? Mas paciência é uma palavra muito passiva, tá? Muito passiva. Há um sentido no qual Jó foi qualquer coisa menos paciente. Ao ler o tremendo drama de sua vida, o vemos apaixonadamente ressentido pelo que se amontoou sobre ele, questionando acaloradamente os argumentos convencionais e ortodoxos dos seus supostos amigos, agonizando desafiante frente ao terrível pensamento de que Deus pode tê-lo esquecido e abandonado. Rapidinho aqui, querido. Qual é a grande queixa de Jó? E qual é a maior fonte de sofrimento de Jó? É porque ele perdeu os filhos? É porque ele perdeu os bens? É porque ele está doente, literalmente, da planta dos pés ao último fio de cabelo? Não, querido. O grande drama de Jó é porque ele se sente abandonado por Deus. Esse é o dilema de Jó, entendeu? Esse é o dilema de Jó. Sim, a dor faz ele amaldiçoar o dia que nasceu, faz ele amaldiçoar a pessoa que deu notícia ao pai dele de que ele tinha nascido, e ele sai esbravejando. Mas o fato é, querido, que a maior parte do sofrimento de Jó está porque ele se sente abandonado por Deus, e ele quer se justificar, mas não tem a quem falar, entendeu? Bom, deixa eu continuar a citação aqui do Berkeley. Ele diz assim ainda, olha, poucos homens há que pronunciaram palavras tão apaixonadas como Jó. Mas o fato notável com relação a Jó é que, apesar de sua corrente de perguntas, apesar das agonizantes dúvidas que rasgavam seu coração, ele nunca perdeu a fé em Deus. Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Ou então, eu sei que o meu Redentor vive, entendeu? A grandeza de Jó, querido, reside no fato de que, apesar de tudo que rasgava o seu coração, ele nunca deixou de apegar-se à fé, tá? E a sua fé estava posta em Deus. Então, ele nunca deixou Deus de lado, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. Tá, tudo isso aqui para explicar macrotomia e ruponê. Agora vamos voltar para o nosso texto, tá bom? Falando da nossa maneira de proceder como cristãos. Eu disse que nós devemos ser pacientes. É o primeiro conselho, é a primeira orientação de Tiago aqui para nós. Ser paciente, querido. Isso significa suportar as aflições sem murmuração, as injustiças sem vingança. E se Deus não aparecer de nenhuma forma evidente e imediata, ainda assim devemos esperar por Ele. É isso que significa ser paciente. Oh, abençoado. Ser paciente, irmãos. Suportar a aflição sem murmurar.
suportar a injustiça sem querer se vingar, sem se vingar. E se Deus não aparecer de nenhuma forma evidente e imediata, ainda assim nós devemos esperar por eles. Isso me lembra, eu estou pregando Abacuque, me lembra Abacuque 2, querido. Quando o Senhor disse para o profeta o seguinte, olha, o Senhor disse, então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. A palavra de Deus para aqueles homens, em meio às lutas que eles estavam vivendo, era: sejam pacientes, sejam pacientes. Irmãos, Deus sabe, querido, o quanto é difícil praticar esse tipo de paciência, querido. E eu entendo que é por isso que todo o texto que nós vamos ler está carregado de orientação. O versículo 8 ele vai dizer novamente: sejam pacientes. Aí ele usa a analogia ou a metáfora do lavrador. Depois ele usa a história dos profetas. Depois ele cita o próprio Jó. É porque é difícil realmente, então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai pegando analogias e histórias para tentar inculcar na mente daquelas pessoas que elas devem ser pacientes. E aqui para nós, irmãos, pense numa fraqueza que eu tenho. Ser paciente, irmãos, ser paciente. É um negócio muito difícil, é um negócio muito complicado. Só que a palavra de Deus, irmãos, é muito clara, é muito específica. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos aprender a ser pacientes. É um aprendizado, irmãos, é um aprendizado. E o desafio de Deus para nós é exatamente esse. A gente precisa aprender, querido, a exercer a paciência em meio às lutas, tá bom? A segunda orientação, querido, fortaleçam o coração. Olha o versículo 8, irmãos. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecer o coração, querido, significa encorajar e animar os humildes e abatidos a esperar no Senhor, fixando firmemente a fé nele, a fé em Deus. Olha, querido, é interessante isso, né? Fortalecer o coração significa encorajar e animar os humildes e abatidos a esperar do Senhor. E como é que a gente faz isso? Fixando firmemente a fé em Deus. Eu tenho que me apegar a Deus, querido. Não há muitas escolhas. Na verdade, irmãos, às vezes eu penso que a gente não experimenta mais de Deus, um agir de Deus, o sobrenatural de Deus, porque nós temos muita facilidade de desapegar, entendeu? De, na hora da angústia, esquecer de Deus, deixar Deus de lado e partir para os nossos métodos, para os nossos meios, entendeu? E a gente ignora a palavra, a gente ignora os conselhos da palavra de Deus e quer fazer as coisas, talvez por causa da impaciência, quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, entendeu? Irmãos, isso é um dilema. E que quando o crente age dessa forma, querido, há uma tendência, há uma probabilidade gigantesca de ele quebrar a cara, tá? Porque nós somos chamados, querido, e somos guiados pela palavra de Deus. Quando nós ignoramos a palavra de Deus e estabelecemos a nossa própria vontade, o nosso próprio método, o nosso próprio jeito de tentar resolver as coisas, querido, há uma probabilidade muito grande, irmãos, da gente se ferrar, literalmente, tá bom? Nicodemos aqui, querido, ele diz que os leitores de Tiago deveriam fortalecer o seu coração com o conhecimento da vinda do Senhor, né? Saber que ela está próxima. A ideia é, olha, saiba que a vinda do Senhor está próxima. Se apegue a essa verdade, se achegue a essa verdade, abrace ela e aprenda a suportar o que você está passando. A ideia transmitida, irmãos, aqui por Tiago é a seguinte: a ideia é que a fé de vocês, é como se Tiago estivesse dizendo, que a fé de vocês esteja firme, sem vacilação, que a prática de vocês do que é bom seja constante e contínua. Não deixe de fazer o que é certo, sem se cansar.
e a determinação por Deus e pelo céu esteja firme, apesar de todos os vossos sentimentos e sofrimentos e provações, e tentações e lutas, entende? É essa a ideia. Se apegue ao Senhor, fortaleça o seu coração, se achegue a Deus, tá? Veja um texto, irmãos, que eu acho bem, ainda falando de se achegar ao Senhor, de fortalecer o nosso coração. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 12 e 13, Paulo traz ali um conselho, irmãos, que eu acho ele fundamental aqui. Olha só, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Veja, Paulo orando por aqueles irmãos, né? Dizendo assim, olha, que o Senhor faça que o amor cresça cada vez mais, né? De uns para com os outros e por todas as pessoas, da mesma forma que nós amamos vocês. Aí ele vai emendar, querido. Desse modo, quando vocês começarem a amar uns aos outros, quando vocês amarem as pessoas como nós amamos vocês, desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier com todos os que são dele. Amém. Aqui a ideia é a seguinte, irmãos, o amor uns pelos outros e por todas as pessoas faz com que Deus fortaleça os nossos corações e isso nos prepara para a vinda do Senhor. Isso nos fortalece para aguardar a vinda do Senhor. Eu me pergunto sinceramente se não é por esse motivo, querido, que no versículo seguinte nós temos exatamente uma orientação para não nos queixarmos uns contra os outros, que é exatamente o terceiro conselho de Tiago aqui para nós, né? Não se queixem uns contra os outros. Primeiro, sejam pacientes, depois, fortaleçam o coração e agora não se queixem uns contra os outros. Versículo 9, queridos, olha só. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Queixar-se aqui, irmãos, significa expressar descontentamento de forma clara e direta, entendeu? Mediante gemidos de sofrimento e pesar. É alguém que está se lamuriando, entendeu? Está expressando a sua dor, se queixando, reclamando de um ou de outro, entendeu? Bom, olha só, querido. Deixa eu tentar colocar vocês dentro de um contexto um pouquinho maior agora, tá bom? Queixar-se uns dos outros. Eu vou colocar vocês dentro desse contexto, tá? Nós vimos aqui, né, que esses irmãos, para quem Tiago está escrevendo, estavam sofrendo muito por causa da ganância e do amor ao dinheiro, né, daquelas pessoas ricas. Esse era um tipo de sofrimento externo, tá bom? Externo, que era causado, provocado pelas pessoas ricas que estavam explorando e maltratando esses irmãos. Então, eles estão sofrendo por causa desse sofrimento externo, tá bom? Que vem de outras pessoas. Mas também nós já vimos aqui, querido, a realidade interna vivenciada por muitos desses irmãos nas igrejas em que congregavam, tá bom? Nós vimos aqui que havia acepção de pessoas nessa igreja. Os ricos eram bem tratados e os pobres eram colocados de canto, tá bom? Nós vimos aqui também falando de uma fé morta, de pessoas que, mesmo tendo condição, sabendo que o seu irmão pobre não tem como se sustentar e podendo ajudar, ele não ajuda, tá bom? Nós vimos aqui também, querido, falando sobre o mau uso da língua, gente que amaldiçoa, que mata com a língua. Nós vimos também aqui muitas disputas e brigas internas, capítulo 4 nós falamos sobre isso, tá bom? E também vimos aqui sobre falar mal uns dos outros. Tudo isso aqui são problemas internos, querido, dentro da igreja, entre irmãos, né? Que também causava muito sofrimento. Então, essa queixa que Tiago cita aqui, pode ser uma queixa relacionada aos senhores que estavam maltratando aquelas pessoas, ou pode ser queixa de uns contra os outros, mesmo entre os irmãos, por causa dos problemas vivenciados por aquela igreja, tá bom? E
Eu acho interessante, porque o Nicodemos ele diz aqui, querido, que a impaciência e a revolta pelas injustiças não reparadas exaltavam os ânimos. Essas injustiças poderiam ser causadas pelas pessoas ricas ou talvez por desentendimento dentro da igreja, entendeu? Então, por causa dessas injustiças que não eram reparadas e os ânimos estavam exaltados aqui, aqueles cristãos, querido, eles estavam com o coração cheio de amargura. E a consequência disso é que eles estavam queixando-se uns dos outros, entendeu? É curioso isso, irmãos. Olha, eu já disse a vocês, quando a gente vai para o Novo Testamento e você dá uma olhada, querido, nas cartas e percebe um pouco, irmãos, a realidade vivenciada por muitos desses irmãos, você vai perceber que as igrejas, querido, elas sempre tiveram problemas. Sempre tiveram problemas. Não há uma única igreja no Novo Testamento que não passe por problema. Todas as cartas foram escritas para tratar, de certa forma, de problemas, entende? É incrível isso, é incrível. Ainda dentro desse conceito de queixar-se uns dos outros, há um comentarista chamado Matthew Henry, e ele faz um comentário aqui, irmãos, que é interessante. Primeiro, ele diz aqui que as palavras aqui, mi estenazete, que é a palavra não vos queixeis, né? Não, a palavra grega para isso. Ele diz que essa palavra, essa expressão significa não suspireis uns contra os outros. Isso significa, querido, aí ele passa a descrever o que significa isso, tá bom? Ele diz que olha, não tornem os outros apreensivos e ansiosos por seus suspiros queixosos acerca do que sobrevém a vocês. Escute, olha só. Não aborreçam os outros por causa daquilo que acontece com vocês. É a primeira coisa que ele diz. Segundo, nem por seus suspiros de desconfiança com relação ao que ainda pode vir sobre vocês. Então, não aborreçam os outros se queixando por causa daquilo que está acontecendo, nem ainda por aquilo que talvez aconteça a vocês. Aí ele continua descrevendo, olha só. Nem por suspiros vingativos contra os agentes dos seus sofrimentos. Então, não se queixem, tá? Não se queixem desejando vingar-se daqueles que estão causando sofrimento na vida de vocês. Sejam essas pessoas os ricos que estão te explorando, sejam irmãos dentro da igreja, entendeu? Com quem você tem algum tipo de desavença. E ele continua mais ainda, irmãos. Olha que coisa interessante, querido. Vamos ver? Isso é interessante, olha só. Nem por suspiros vingativos contra os agentes dos seus sofrimentos, nem por seus suspiros invejosos daqueles que talvez estejam livres das calamidades. Olha o que ele está dizendo aqui, querido. Não se queixem, porque vocês estão vendo pessoas que não estão passando por problema como vocês. Não murmure, na verdade, entendeu? Se o teu irmão está bem, não reclame dele porque ele está bem, porque é o que ele está dizendo aqui, na verdade. E por último, não se tornem ansiosos a si mesmos, nem uns aos outros, ao suspirarem assim e afligirem uns aos outros. Não se queixe. Irmãos, é um conselho muito, muito apropriado para nós, querido. Não se queixem do seu sofrimento. Veja, querido, é bom que você faça uma separação, querido, entre queixar-se do seu sofrimento e falar dele, buscando orientação e conselho em alguém. São dois universos totalmente distintos, irmãos, diferentes, entendeu? Não é a mesma coisa. Por favor, querido, não é isso. Tiago não está aqui dizendo o seguinte, olha, se você está sofrendo, aguenta lá caladinho, não fala nada para ninguém. Não é isso. Ele está falando aqui daquela pessoa que, porque está sofrendo, está murmurando, reclamando, se queixando, no ouvido de um, no ouvido de outro, muitas vezes contagiando as pessoas com a sua triste realidade. É isso que ele está condenando aqui, tá bom? É isso que está sendo combatido aqui. É essa a orientação. E aqui uma palavra, querido, pastoral. Se você está passando por luta, por dificuldade, por algum tipo de sofrimento, procure alguém para conversar, irmãos, para abrir o coração.
Seja o pastor, seja o líder de célula, ou um irmão que você julga mais experiente do que você, entendeu? Mas procure ajuda, querido, não sofra sozinho, pelo amor de Deus. Não faça isso, não faça isso. Tá, esse é o conselho, é o que fazer em meio a lutas e sofrimentos. Agora, veja, irmãos, onde aqueles cristãos a quem Tiago está escrevendo poderiam encontrar a motivação para manter a paciência em meio às lutas, provações e sofrimentos. Onde buscar essa ajuda, querido? Como que a gente encontra? Aí Tiago também traz para nós algumas orientações. A primeira orientação que Tiago traz, querido, é: faça isso olhando para o exemplo do lavrador. Versículo 7, irmãos. Vou ler todinho para você entender o que Tiago está colocando aqui. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, veja, ele dá um comando para ser paciente e imediatamente ele apresenta aqui um exemplo claro de como deve ser essa paciência, de como nós devemos exercer essa paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você percebe? Há um mandamento para ser paciente e imediatamente ele traz um norte, uma orientação, sabe? Um exemplo, algo que sirva para me ajudar, algo que me dê força para continuar tentando ser paciente, querido. Isso aqui, eu acho que isso aqui é o Hernán Dias Lopes. Ele diz assim: olha, quando vocês semeiam, ou eu não sei que quando vocês semeiam a semente na terra, vocês esperam muitos meses pela chuva temporã. Vou explicar dois termos que a Almeida Corrigida e Fiel, ela usa, em vez de primeiras e últimas chuvas, ela chama isso de chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã, querido, é a chuva de outubro ou novembro ali, entendeu? É a chuva para o plantio. E a chuva serôdia é a chuva lá para a colheita, entendeu? Entre março e abril, talvez abril e maio. Então, são os dois períodos chuvosos, falando isso aqui da realidade lá de Israel, tá bom? Então, ele usa essa expressão, primeiras chuvas e última chuva, ou chuva temporã, chuva serôdia. Então, sabendo disso, deixa eu voltar aqui para a citação de... eu lembrei, isso aqui é Matthew Henry, tá bom? Matthew Henry. Quando vocês semeiam a semente na terra, vocês esperam muitos meses pela chuva temporã e pela chuva serôdia. E vocês estão dispostos a esperar até colherem o fruto do seu trabalho. Tá, essa é uma realidade. Qualquer judeu sabia disso, tinha consciência, era parte da sua vivência, tá bom? No dia a dia, da sua prática, na verdade, porque trabalhava com a terra, sabia que era assim que funcionava. Agora veja, por causa disso, dessa realidade que vocês conhecem, ele pergunta: será que isso não os ensina a suportar algumas tempestades e ser pacientes até a estação em que esperam vir o reino e a felicidade eterna? Vou fazer outras perguntas, depois eu faço comentário, tá bom? Ele continua dizendo assim: olha, considere aquele que espera uma colheita de cereais. E será que vocês não podem esperar pela coroa da glória? Se vocês foram chamados a esperar um pouco mais do que espera o lavrador, será que isso não é algo desproporcionalmente maior e infinitamente mais valioso de ser esperado? Então ele está usando o exemplo da paciência do lavrador, que planta, espera a chuva, espera a chuva a chuva da colheita. Irmãos, quando eu trabalhei na roça durante muito tempo, tá, com meu pai, então eu sei por experiência própria como é o processo. Já falei isso aqui uma vez, você escolhe o local onde vai colocar a roça, escolheu o local, aí você vai lá, derruba o mato menor todo, né? Depois você derruba o mato maior, você queima tudo aquilo. Depois de queimado, lá no Maranhão, aqui eu não vejo muito isso aqui não, o pessoal usa aqui muito maquinário, não. Lá no Maranhão, queimou tudo, aí nós vamos passar por um processo chamado de encoivará.
É pegar o resto do mato que não queimou direito, fazer as coivaras, são os montes de galhos, entendeu? Aí você queima tudo aquilo, né? Você corta a madeira da cerca, então você cerca tudo, limpa o terreno todinho e espera uma chuvinha para poder plantar. Tá? Plantou, irmão, você não tem mais nenhum controle sobre nada do que vai acontecer. Quando o cara usa e tem dinheiro e usa irrigação, aí tudo bem. Mas o homem lá da roça, lá no mato, que não tem recurso nenhum, ele planta a semente e ele vai esperar, querido, a chuva no tempo certo e na quantidade certa. Não pode ser muito e nem pode ser pouco demais, porque senão a colheita já era. E o lavrador pacientemente fica aguardando. Ele não tem o que fazer, irmãos, ele tem que aguardar a boa vontade de Deus em mandar a chuva, entende? Tiago está lançando mão disso. Vocês sabem essa realidade, vocês conhecem isso. E vocês esperam sem reclamar. Mas veja, vocês estão esperando algo infinitamente superior a isso. Não dá para exercer um pouco de paciência? É o conselho aqui de Tiago para esses homens, entendeu? É o conselho de Tiago para esses homens. Então, veja, o que fazer? Onde encontrar força? Olhe para o exemplo do lavrador. Segunda coisa, irmãos, pense na brevidade do tempo de espera da volta de Jesus. Versículo 8 e o 9, a parte B. Olha só, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E, versículo 9, parte B, eis que o juiz está às portas. Nicodemos aqui diz algo muito interessante, irmãos, a respeito da vinda do Senhor. Ele diz assim, olha, a proximidade da vinda de Cristo é sempre usada nas Escrituras como estímulo para a igreja suportar pacientemente os sofrimentos do tempo presente e para ter uma vida santa. De fato, irmãos, de fato. Na verdade, o autor de Hebreus escreveu um texto e escreveu sua carta porque a mensagem era essa. Em meio ao sofrimento, aguardem que o Senhor está às portas. Entendeu? Deixa eu ler o texto para vocês entenderem melhor. Olha, Hebreus 10, versículo 32 e diante. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembre-se de como vocês perseveravam no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Essa carta está sendo escrita novamente para judeus, tá bom? Para judeus, que estavam quase desanimando da fé. Eles eram ligados à religião judaica, ouviram de Cristo, creram em Jesus, ouviram as promessas, principalmente a pregação no começo, né, de que Cristo voltaria logo. Ouviram as promessas. Só que o tempo passou, querido. Cristo não voltou. As pessoas estavam se desesperando, algumas querendo voltar para o judaísmo, entendeu? E o autor escreve isso aqui. Escreve para essas pessoas. Colocado o contexto, deixa eu ler novamente o texto. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Ouviram de Cristo pela primeira vez, alguém falou de Cristo para eles, né? Lembre-se de como vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações, e outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam foi lhes tirado, sabendo que coisas melhores estavam esperando no céu, bens superiores e permanentes. Então, ele está descrevendo aqui a alegria desse povo no começo da caminhada, entendeu? Quando eles ouviram a palavra pela primeira vez, quando eles aprenderam de Cristo, da volta de Cristo, eles estavam dispostos a perder tudo por amor de Cristo, porque na mente deles, eles imaginavam que Cristo voltaria logo, logo. Agora veja, irmãos, haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Percebe que a tonalidade muda aqui, querido? Muda. Porque ele sabe que esse povo está passando por lutas. E que alguns deles até voltaram para o judaísmo, entendeu? Então, haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor.
Lembrem-se que vocês serão ricamente compensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. Essa é a esperança da volta de Cristo. Irmãos, isso aqui caberia uma pregação inteira, tá? Eu li agora recentemente um livro todo sobre isso, a respeito da segunda vinda de Cristo, né, do tempo da volta da segunda vinda de Cristo. E existem algumas críticas com relação a essa questão da volta de Cristo, entendeu? De que ela poderia acontecer a qualquer instante. E muitas pessoas no começo da sua caminhada pensavam que realmente Cristo voltaria a qualquer momento, né? Mas aí, isso aqui caberia uma pregação, porque esse é um conceito interessante, querido. Quando você vai para a Bíblia diz que algumas coisas vão acontecer antes da volta de Cristo, entendeu? E que esse dia ninguém sabe, só Deus no céu sabe o dia da volta de Cristo. Por mais que você anuncie uma volta iminente, ninguém sabe quando vai acontecer. Mas sabemos de uma coisa, existem algumas coisas prescritas que precisam acontecer antes da volta de Cristo. Mas eu não vou entrar nessas questões aqui, porque senão a gente não sai disso aqui mais hoje, tá? Bom, o que fazer para manter-se paciente em meio às lutas? Pense na brevidade do tempo da espera da volta de Cristo. Terceira questão, irmãos. Observe o exemplo dos profetas, ou o exemplo de paciência dos profetas, irmãos. Versículo 10. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então está aqui Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, falando a esses irmãos, olha, vocês querem vencer, vocês querem ser pacientes em meio ao sofrimento e à dor, olhem para a paciência e o sofrimento dos profetas e vocês vão encontrar neles o vigor necessário, a força necessária, o poder necessário para manter-se paciente. Aqui, querido, eu chamo a sua atenção para duas coisas, duas observações. A primeira, querido, é a seguinte: os profetas a quem Deus deu maior honra e pelos quais teve a maior consideração foram os mais afligidos de todos os homens das Escrituras, praticamente, tá bom? E quando nós pensamos, querido, que os melhores homens tiveram o pior tratamento neste mundo, devemos com isso nos conformar com a aflição. Se eles, que foram levantados por Deus, homens como Isaías, como Daniel, como Jeremias, Ezequiel, Oséias, Abacuque, se esses homens, querido, passaram pelo que eles passaram pacientemente no Senhor, então nós devemos nos inspirar neles, tá bom? E a segunda observação aqui, querido, é aqueles que foram os maiores exemplos no que diz respeito a sofrer aflições, foram também os maiores e os melhores exemplos de paciência. Eu quero te mostrar o testemunho neotestamentário, né, aquilo que os autores do Novo Testamento disseram a respeito dos profetas, irmãos. E lá no final eu faço algumas considerações. Olha só, Atos 7:52. Isso aqui é Estevão diante do Sinédrio, que o está praticamente o apedrejando, tá bom? Ele diz assim, olha, digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Lucas 11:47. Ai de vocês, porque fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os seus antepassados mataram. Eu quero que você preste atenção nisso, querido. A referência a eles, entendeu? É sempre de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de morte, na verdade. Mateus 23:29. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais. Depositaram flores nos túmulos dos homens bondosos que eles destruíram. E aqui, esse texto é tremendo, Hebreus 11, a partir do versículo 36. Escute isso, querido, olha. Está falando dos homens do Velho Testamento, incluindo aqui os profetas. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio. Dizem que Isaías morreu cerrado ao meio, irmãos. Tá?
A outros foi prometido liberdade. A outros foi prometido a liberdade se renegassem a fé. No caso aqui, se eu não me engano, isso aqui é uma promessa aos amigos de Daniel, né? Outros foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para outro em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Agora preste atenção, irmãos. Todos estes, embora não tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhes havia prometido. Por quê? Porque Deus tinha preparado um plano melhor para eles, ou para nós. Eles são exemplos. Eles suportaram isso. Muitos perderam a vida. Irmãos, eu gosto quando a gente lê os profetas maiores, por mais difícil que seja a leitura, mas leia um livro de Jeremias, para você ver uma coisa, querido. A angústia, o sofrimento, ele colocado em prisões, entendeu? Tentando silenciarem ele. Ou leia Lamentações e você vai entender a mesma coisa, tá? Esses homens sofreram muito, querido, padeceram muito, mas padeceram pacientemente, querido. Pacientemente. Sofreram pacientemente. Por quê? Porque tinham em vista, querido, algo muito superior àquilo que eles estavam vivenciando. Calvino chega a dizer, irmãos, que Tiago usa o exemplo dos profetas para nos fazer sentir abençoados na companhia deles. Olhem para esses homens. E se vocês estão passando por lutas, lembre-se que vocês estão na companhia de grandes homens de Deus. Sabe qual é o problema desse negócio aqui? É que, ao ver, muitos crentes, ao ver o que aconteceu com esses homens, querido, muitos dizem que não querem esse tipo de cristianismo para si, entendeu? Eles querem um cristianismo de bênção, um cristianismo que só tem coisas boas, entendeu? Essa é uma ideia, querido, maligna que tem sido gerada no meio da igreja, irmãos. A vida cristã, querido, tem sim os seus momentos marcantes, momentos de bênção, ninguém duvida disso, tá? Eu creio que todo mundo aqui já experimentou isso da parte de Deus, mas também, querido, a gente sabe que muitas vezes, querido, o cristianismo, ele traz dores, ele traz sofrimentos, por causa do que nós cremos, por causa da nossa obediência à palavra de Deus, porque nós queremos agradar a Deus, fazer aquilo que nós sabemos que Deus se alegrará. Muitas vezes, querido, isso exigirá de nós uma dose de paciência, de sofrimento, de dores, entende? Por último aqui, irmãos, se nós quisermos ser fortalecidos em meio às dores, se nós quisermos ser pacientes em meio às dores, nós devemos contemplar também, querido, o exemplo de Jó. Versículo 11, irmãos. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Querido, esse é um daqueles exemplos, irmãos, que a gente olha e eu vejo alguém dizer assim, Senhor, eu tenho uma música, né? Eu quero a fé de Jó. Irmão, não cante um negócio desse não, pelo amor de Deus. A gente acha, querido, na nossa ingenuidade, eu vou ser bondoso aqui, na nossa ingenuidade nós achamos, querido, que é possível ter a fé de Jó sem passar ou trilhar o caminho que ele trilhou até chegar lá. Não dá, querido, não dá. Quando alguém ora pedindo isso, irmãos, eu tremo nas bases. Eu não oro, não vou mentir, não oro. Senhor, eu quero crescer dentro da tua vontade, mas não vou pedir para ter a fé de Jó, irmãos. Quero não, irmãos. Sou doido não. Se o Senhor quiser que eu passe e me der forças, eu posso até suportar. Mas eu pedir? De jeito nenhum, irmãos. Querido, nós já dissemos aqui que a fé, que a paciência de Jó não era uma paciência, seu mérito foi nunca abandonar a fé e a confiança em Deus, mesmo sem compreender plenamente a causa do seu sofrimento. Irmãos,
Às vezes eu leio alguns comentários sobre Jó, que eu fico irritado mesmo, porque Jó pecou, porque Jó fez isso, porque Jó fez aquilo, porque Jó... Ei, eu digo assim, ei, querido, para um pouquinho, vai lá para o final lá. Quando Deus aparece para Jó e para os amigos, ele diz para os amigos de Jó, diz, olha, ei, vocês não falaram bem de mim como falou Jó. Vocês não falaram corretamente de mim como falou Jó. É Deus que está dizendo, não sou eu que estou interpretando errado, entendeu? Foi Deus que disse. Aquilo que Jó fez, querido, os seus questionamentos, a sua argumentação, aquela coisa toda, aquilo era compreensível aos olhos de Deus. Deus sabia, irmãos. Todo mundo lembra quando começou a história, né? Deus está lá no céu, o diabo chega lá, e Deus, como um pai muito orgulhoso de um filho, disse, tu viu lá meu filho lá? Olhou para Jó? Não há ninguém na terra igual a ele. Irmãos, o diabo aproveitou e disse assim, mas também o Senhor abençoa, o Senhor, tudo que ele faz, o Senhor prospera, olha. E Deus disse assim, tá bom, vai lá, mexe no que ele tem, mas não mexe nele. O diabo foi lá e tirou todos os bens de Jó, inclusive os filhos, e volta de novo. E o Senhor continua feliz, está vendo lá? Mesmo com toda a incitação tua, ele continua fiel. E aí Jó diz uma coisa que aí lascou Jó, irmão. Mas também, o homem vale aquilo que, a saúde que ele tem, mais ou menos assim, eu não lembro aqui o texto aqui, mas toca na saúde dele e tu vai ver ele blasfemar contra ti. E Deus disse, pode tocar, só não tira a vida, mas toca. E o diabo foi lá, irmãos, e encheu o corpo de Jó de doenças. Irmãos, a descrição que Jó faz do corpo purulento, fedido, dele se coçando com um caco de telha. Querido, aquilo é um negócio assim que me dá uma ojeriza, da ânsia de vômito. Pô, só em imaginar como é que estava o corpo de Jó. Quando alguém critica Jó, irmãos, eu sinceramente eu fico irritado. Assim. Como é que o cara pode criticar um homem daquele? O próprio Deus o elogia. O próprio Deus falou bem dele, entendeu? Aqui é uma coisa interessante, irmãos. Muito interessante. Eu já conversei com minha esposa algumas vezes. O Hernando Dias Lopes faz uma classificação aqui que é hilária, querido, hilária. Ele classificou o livro de Jó da seguinte forma, olha só. As perdas de Jó, capítulo 1 até o 3. As acusações contra Jó e sua defesa contra os ataques dos seus inimigos, do capítulo 4 até o capítulo 31. E a última parte é a restauração de Jó, do capítulo 38 ao 42. Você percebe que ele deixou de fora aqui o capítulo 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Por quê? Porque aparece um personagem aqui nesse livro que ele não faz sentido nenhum. Nenhum amigo de Jó fala com ele. O Jó não fala com ele, não responde. Deus, quando aparece, se refere aos 3 amigos. Nem Deus cita aquele personagem ali, irmãos. E o Hernando Dias Lopes, na sua classificação, deixou ele de fora. É como se não existissem esses capítulos. Eu nunca entendi isso, irmão. Eu já procurei, tentei achar uma explicação, mas não, alguém diz uma coisa ou outra, mas não casa a explicação, entendeu? Mas aparece um cidadão lá, parece mais novo do que os outros, entendeu? E que argumenta, e que quando Deus entra na história, ele se volta para Jó, ele ignora aquela pessoa, Jó ignora aquela pessoa. É um negócio assim meio louco, irmãos. Ele faz essa restauração. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isso, irmãos. Olha só, ele faz essa classificação, aí ele também disse que as circunstâncias estavam contra Jó, que os homens estavam contra ele, que a sua esposa de igual forma ficou contra ele, que os seus amigos estavam contra ele, que Satanás estava contra ele. Ele pensou que o próprio Deus também estava contra ele, e mesmo assim, ele perseverou. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos bens, da família e da própria vida. E é isso que realmente interessa no livro de Jó, irmãos. É isso que interessa. É possível um homem amar a Deus mais do que os seus próprios bens, mais do que a sua própria família, mais do que a sua própria vida. E é o que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, no livro de Jó e em tantos outros personagens que nós encontramos.
paciência, irmãos, paciência. Suportar a dor, o sofrimento, suportar as crises, as angústias da vida pacientemente, olhando para Deus, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele tem uma resposta para aquela situação, mesmo que eu não saiba quando isso vai vir, mas eu sei que Ele tem essa resposta, e tudo na Bíblia me diz que eu devo esperar em Deus, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário, mesmo no caso de Jó, quando a própria esposa vira para ele assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Não, mesmo quando isso acontecer, nós sabemos, querido, que o que Deus espera de nós é que nós nos firmemos nele de tal forma, querido, que nós suportemos as crises e as lutas que nós passamos. Agora, querido, para finalizar, eu me pergunto, irmãos, se não é de paciência que todos nós precisamos desesperadamente. Às vezes, irmãos, eu penso que nós como cristãos, como filhos de Deus, nós desistimos muito facilmente daquilo que é o certo ao fazer, por causa da impaciência. Eu vou te dar 3 exemplos práticos do que eu estou te dizendo aqui, e com isso eu encerro a nossa mensagem. Primeira coisa, vamos lá, para aquilo que realmente dói na gente. O que nós fazemos quando a vida financeira rocha para a gente? Qual é a primeira atitude nossa, irmãos? Nós desistimos da fidelidade a Deus. Novamente, eu falo como pastor e falo como crente que estou caminhando com Deus há mais de 25 anos. Não estou dizendo que são todos, mas eu te digo que a maioria das pessoas, quando ele tem um arroxo financeiro, a primeira coisa que ele sacrifica é a sua fidelidade a Deus. Curiosamente, querido, nós desistimos daquilo que nós mais precisamos em época de escassez financeira. Eu sou daquele que acredita que quando nós estamos em infidelidade diante de Deus, nós não deveríamos orar pela vida financeira, porque nós não temos respaldo para isso. Se alguém ouvir isso, vai fazer crítica, mas eu entendo dessa forma as Escrituras Sagradas, irmãos. Tá? Eu poderia te mostrar textos e mais textos em que comprovam o que eu estou dizendo para vocês. Então, no arroxo, nós pensamos, Deus entende. Segundo exemplo, querido, o que nós fazemos quando passamos pelos momentos mais difíceis da vida? Novamente, eu não estou generalizando, mas eu posso dizer que a maioria das pessoas desiste de ir aos cultos e da comunhão com os irmãos. E ela se isola em casa. E eu pergunto novamente, irmãos, o que é que nós mais precisamos num momento como esse, querido? Não é exatamente da comunhão, do estar junto, do estar diante de Deus com a congregação? E o terceiro exemplo prático, querido. O que fazemos nos períodos de maior aridez espiritual, quando nossa alma está quase sem vida, irmãos? E, novamente, sem querer generalizar, eu posso dizer que a maioria das pessoas desiste da oração. E a pergunta é exatamente mesmo, o que é que nós mais precisamos quando a nossa alma está seca, irmãos? É exatamente de oração. E nós agimos assim, querido, porque nós somos impacientes. Porque nós queremos tudo no nosso tempo e do nosso jeito. Porque nós não confiamos em Deus e em Sua palavra. É por isso que nós tomamos esse caminho. E eu te digo aqui, querido, de todo o meu coração, que o caminho é exatamente o inverso disso aqui, entendeu? Quando eu estou passando por algum tipo de crise financeira, então é que eu devo me achegar a Deus, manter a minha fidelidade a Deus, porque, irmãos, vou repetir para vocês pela milésima vez, é muito fácil ser fiel a Deus, é muito fácil obedecer a Deus quando tudo vai bem para a gente, querido. A prova da nossa fé é exatamente quando as coisas começam a andar para trás, entendeu? É uma coisa tão clara, na verdade, para a gente, né? Olha, querido, quando nós estamos passando por crises, quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida, o que nós mais precisamos, eu disse isso aqui numa célula, lá na casa da Fernanda Souza, só o fato de vir à igreja, irmãos, só o fato de estar aqui, mesmo que você não entenda, querido, mesmo que você que a palavra não tenha falado contigo, que eu acho meio difícil, mas o fato de estar junto com os irmãos, querido, isso traz
um certo vigor para nós. Nós somos membros uns dos outros, nós estamos conectados uns aos outros. Então, quando nós nos juntamos, irmãos, há uma bênção nisso. Salmo 133, querido, quão bom e quão suave é isso mesmo o texto, né? Que os irmãos vivam em união, porque lá no final ele vai dizer, porque ali Deus ordena a bênção e a vida, irmãos. Então, quando nós nos juntamos, quando nós estamos juntos, ali o Senhor ordena bênção e vida, querido. O que nós mais precisamos, querido, é de vida com Deus. Vida com Deus. Esse é o desafio, irmãos. Vida com Deus. Tempo a sós com o Senhor, orando. Mesmo que você tenha que lutar consigo mesmo, mesmo que você tenha que brigar contra ti mesmo, querido, tenha um tempo a sós com o Senhor, tenha um tempo de oração, tenha um tempo para a palavra, tenha um tempo para estar juntos, irmãos, queridos. Você não tem prazer na comunhão, querido, algo está muito errado na tua vida, entendeu? Porque é uma das principais características do ser crente, querido, é exatamente o congregar, o estar junto, entendeu? Quando uma pessoa não tem alegria nisso, irmãos, se a pessoa não tem alegria no congregar, eu posso te dizer que essa pessoa, ela está quase morta espiritualmente, se não já estiver morta, querido. Porque não é uma alegria, irmãos, que eu produza em mim mesmo, é uma alegria produzida por Deus em nós, querido, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos irmãos, nós estamos ligados, querido, tá? É necessário, querido, que a gente faça esse esforço para ter vida com Deus em casa, para estar juntos, entendeu? Para orar junto, para cantar junto, para ouvir a palavra junto, para fazer célula, para comer junto. É necessário que nós tenhamos, a nossa alma precisa, o nosso espírito precisa dessas coisas, querido, para que a gente permaneça firme nos caminhos do Senhor.